Olá pessoal, Eric DK, analista político, falando aqui direto de Brasília. Vamos para o nosso programa de todo domingo, o Bullet na Semana. Programa que a gente traz para vocês as análises da última semana, do ponto de vista do que aconteceu no mercado financeiro, na economia e na política, qual foi o impacto que cada um teve sobre os principais pontos. E depois, no segundo momento, a gente então projeta para você também o que você deve ficar de olho nesses três itens: economia, política e mercado financeiro, para você não ser pego de surpresa nos próximos dias e fazer bons negócios aí na Bolsa. E no programa de dia de hoje, a gente está com o Gustavo Sung, ele é economista-chefe da Suno. Seja bem-vindo, Gustavo. Olá, Eric. Olá, pessoal que está assistindo. Obrigado pelo convite. Espero aí contribuir um pouquinho para a discussão. Gustavão, antes da gente entrar nos bullets, a gente explorar aí todos os seus conhecimentos, para a turma que ainda não te conhece, fala um pouquinho do seu background, da onde você está atuando também. Bom, eu sou formado em economia pela USP de São Paulo, pela FEA. Fiz mestrado em economia pela USP de Ribeirão, voltado aí para macroeconomia, mais especificamente a intervenções do Banco Central no mercado de câmbio. Em seguida, eu entrei na Suno para desenvolver o produto de macroeconomia. Hoje, atualmente, eu sou economista-chefe e a gente desenvolve relatórios, cenários. A gente fala aí com vocês para poder tentar divulgar melhor, esclarecer esse mundo econômico e político aí para melhor tomada de decisão de investimento. Legal, vamos explorar então todo esse seu conhecimento e vamos direto ao ponto. Qual é o seu primeiro bullet dessa última semana? O que você viu aí como destaque para economia e mercado? Acho que o principal é a divulgação do IPCA 15, que é a prévia aí da inflação. Ela veio em alta, acima de 1%, se não me engano, 1,73% a variação mensal, e já bate a casa dos 12, no acumulado de 12 meses, muito influenciada aí principalmente pelo setor de transportes, que é basicamente, a gente olha lá, combustíveis, muito por conta dos reajustes que a gente teve da gasolina no diesel em março, que ainda se propaga aí na cadeia, influenciou muito aí o preço na bomba. Também tem uma questão aí de preços dos alimentos, do setor aí de alimentos e bebidas, que também teve impacto relevante. E isso trouxe o IPCA 15 mais para cima, a inflação aí segue disseminada. Se a gente pegar os núcleos de inflação também estão muito acima do limite superior da meta estipulado pelo Banco Central. Então, acho que a inflação é um ponto aí relevante que não é só de hoje, aí está vendo desde o ano passado, mais pressionada principalmente pela guerra. Junto com o IPCA 15, para finalizar só, saiu o IGPM também, que veio aí com alta, muito influenciada aí pelo IPA, que IPA é um dos índices que compõe aí o IGPM, que também foi pressionado. Mas Gustavo, basicamente, me diz uma coisa, com relação ao IPCA, era o esperado? Foi algo fora da curva? É algo que vai pressionar aí o Banco Central a tomar novas medidas no que diz respeito à taxa Selic? Ou você acha que está tudo dentro da normalidade? eu acho que já era esperado uma Tá? alta, muito por conta dos reajustes mesmo que a gente teve em março, isso não tinha como segurar. Mas eu acho que não vai alterar o plano de voo do Banco Central, e aí a gente vai ter aí, só para o pessoal ficar ligado, terça-feira a gente tem o início das reuniões do Copom, com a decisão na quarta-feira à noite. Acredito, na minha visão, na minha expectativa, que o Banco Central vai manter a alta já sinalizada na reunião anterior de 100 basis points ou 1 ponto percentual na taxa de 11,75 para 12,75. Gustavão, teve uma informação que saiu na imprensa essa semana que eu queria dividir contigo para saber como é que está a sua cabeça e qual é a sua análise sobre isso. Foi o seguinte, há uma expectativa dentro do governo de que a inflação possa arrefecer ali para o mês de agosto e setembro. E por que isso é muito importante do ponto de vista político? Porque justamente a inflação é onde o governo tem o maior temor aí de ser um potencial desgaste, um potencial fator que vai tirar votos do atual governo, tendo em vista que quando a população ou o eleitor tem um menor potencial, capacidade de compra, em decorrência da inflação, isso acaba também refletindo no humor. Indo direto ao ponto e vendo a sua análise, você também tem uma visão de que a inflação pode dar uma arrefecida e seria mais ou menos quando para a gente também colocar no nosso radar? Eu acho que
Outra, acho que grande notícia que a gente teve no mês de abril, na metade, foi que a gente teve redução da bandeira tarifária. Ou seja, a gente estava em escassez hídrica, quando o pessoal, vamos dizer, as famílias, as indústrias consomem excessivamente luz, a energia, você tem um custo extra, né? Você está adicionando extra muito por conta do estresse que vive o sistema hídrico brasileiro, o sistema hidrológico. E a gente estava na bandeira tarifária escassez hídrica maior. E com a melhora recente dos reservatórios, principalmente aí no período úmido, a gente viu aí Nordeste, Norte, com os níveis dos reservatórios de acima de 90%, o Sudeste com uma boa recuperação acima dos 60%, a gente teve uma redução para a bandeira verde, que a gente está com custo zero. E isso vai se refletir não só na conta de luz, mas isso vai reduzir o custo industrial e aí vai desencadear. Essa redução da bandeira tarifária agora vai se refletir no arrefecimento da inflação nos próximos meses. Acredito já que a gente possa ver um arrefecimento a partir de maio, junho. A minha expectativa aqui é que a gente termine a inflação IPCA em 7,5% no final do ano. Outras questões que eu acho que podem ajudar a arrefecer a inflação. Primeiro, é a questão do conflito. Eu espero, e assim, infelizmente, a gente vive uma crise humanitária lá na Europa, com o fim da guerra, que eu espero que seja logo, a pressão sobre o mercado de commodities, que é um insumo muito importante aqui no Brasil, por exemplo, a gasolina, a gente depende muito do petróleo, se o petróleo está muito alto, a gente repassa isso no preço da refinaria para as bombas. Então, se a gente tem as commodities com uma queda dos seus preços, isso pode ajudar também aqui no Brasil. Tem uma questão... Mas só para a gente pegar um timeline, como é que está a sua cabeça? A partir de que momento você acha que essa inflação vai começar a dar um refresco? Acho que a partir já de maio, junho, a gente já consiga ver não uma deflação, mas assim, a gente vê uma desaceleração de picos mais elevados, dos choques mais elevados. Mas eu acho que vai depender muito da extensão da guerra, tá? E tem, por exemplo, uma conjunção de forças, eu sempre coloco no meu cenário. Por exemplo, commodities, acho que no curtíssimo prazo tem uma questão de pressão, porque a gente está com a guerra, mas com o fim da guerra tem uma menor pressão sobre esse mercado, que vai ajudar a arrefecer a inflação. O câmbio estava sendo muito discutido aqui no Brasil, que já estava 4,60, 4,50, e quando o câmbio está mais valorizado, quando do dólar vem para o real, as importações, os custos, a gente vai ter um custo menor. Entretanto, com a política monetária do Fed, com as eleições, eu acredito que o câmbio ele vai continuar num patamar um pouco mais desvalorizado que como está atualmente em relação a 5 e pouco. Isso é uma pressão altista para a inflação. Então, no fundo, o que eu quero dizer é que existe uma conjunção de forças que eu acredito que vai auxiliar, no fundo, a arrefecer a inflação. Que eu posso dizer aqui também, a tarifas de energia, que a gente já discutiu. Tem uma questão de alimentos, a gente tem uma pressão muito forte de alimentos agora, por questões climáticas, que podem aí, já no meio do ano, já pode dar uma melhorada. Custos mais elevados que a gente sente lá do trigo, lá na Europa, isso também aqui vai refletir. Então tem uma série aí de fatores que podem ajudar a arrefecer, mas também, assim, ninguém imaginava que a gente ia ter uma inflação em 2021 quase de 10%, a gente chegar a 10% agora, né? Então é muito difícil saber essa conjunção de forças. Mas no fundo eu acho que a gente consegue ter um arrefecimento da inflação sim a partir aí de maio para junho. Legal. A inflação está relacionada diretamente a questões externas, a questões que se referem ao dólar, e o dólar também está conectado direto ali com as questões de combustível e toda a cadeia. E tem um outro elemento também para botar nesse puzzle que eu brinco, nesse quebra-cabeça, que é a questão das eleições. Eu queria ver também como é que está a sua cabeça, Gustavão, para o seguinte cenário. Muito se fala no risco país a partir ali do endurecimento das eleições, que eu acredito, Gustavo, a gente vai começar a ver essa coisa pegar fogo a partir do mês 7. A partir do mês 7 as coisas começam a esquentar para valer. Posto isso, e posto o fato de que nem Lula, nem Bolsonaro são fatos novos. Lula já tem todo o histórico dele, Bolsonaro tem também já a história dele como presidente. Você acredita que esses dois personagens que hoje lideram as pesquisas são capazes de tornar esse ambiente dentro desse aspecto que eu estava falando de risco, país elevado, ou você acha que o investidor fala assim, não, esses caras eu já conheço, não tem tanto risco não.
Qual é a sua cabeça para isso? Vou tentar montar a minha cabeça da seguinte forma. Eu gosto de montar cenários. Tá? Tem o cenário 1, que é o maior de probabilidade, e assim sucessivamente. A minha maior probabilidade de cenário é que a gente vai ter Lula e Bolsonaro com uma certa volatilidade. Essa volatilidade a gente vai começar a enxergar um pouco maior, que vai refletir no câmbio, no risco país, risco político, quando a gente entender melhor as propostas, quem vai assumir a equipe econômica e qual vai ser a política, principalmente fiscal, que a gente vai ter a partir de 2023. Saiu hoje, sexta-feira, perdão, né? Saiu sexta-feira aqui que o Bolsonaro acaba de dizer que é possível rever o teto de gastos após as eleições. A gente já teve uma mudança no teto do seu cálculo recentemente. E isso gerou volatilidade no mercado, o risco fiscal aumentou. Por outro lado, se a gente olhar o Lula, a gente também vê aquela ideia de que ele vai ter uma política fiscal expansionista, ou seja, investimentos públicos pesados, usar o dinheiro do governo. O problema é que o governo hoje atualmente está com uma dívida muito elevada. Então, a gente tem dois polos que estão liderando a eleição. A gente não sabe ainda de forma concreta quais serão os passos fiscais que eles vão dar, mas a partir do momento, eu acho que, como você disse, mês 7, a gente tem um pouco mais de noção como será a gestão, aí sim eu acho que a gente vai ter uma volatilidade no mercado. Por isso que até eu enxergo que com as eleições o câmbio dificilmente consegue voltar a casa dos 4,50, 4,60 e para mim finalizar o ano ali na casa dos 5, muito por conta que a gente perdeu um pouco essa âncora fiscal, que era o teto de gastos, e que aí está um discurso aí para revê-lo. Então, acho que vai ter eleições e questões fiscais, elas vão andar muito conjunto. Porque a gente está vendo o IPI, que vai ser reduzido, a gente está vendo uma arrecadação aí que não é estrutural, é conjuntural, ou seja, são questões pontuais que estão melhorando a arrecadação. E a gente está vendo aí o Auxílio Brasil vai ser forma permanente de R$ 400. A gente está vendo série de medidas aí, por exemplo, os servidores estão querendo reajuste salarial e essa bomba fiscal vai estourar em 2023. Então, essa conjuntura de fiscal e eleições é que vai influenciar muito as variáveis macro. E aí, só para finalizar, dentro do meu cenário, a terceira via, que no começo eu sentia que tinha uma janela boa, essa janela está se fechando muito por conta que não existe uma mensagem clara, não existe uma definição específica, uma mensagem, uma chapa que consiga cair na graça da população, e está passando o tempo. Cada vez mais vai ficar mais difícil para uma terceira via se consolidar e conseguir ao segundo turno. Legal, a gente vai ter isso na parte política, mas vamos para o seu terceiro bullet. O que você tem como destaque, seu terceiro destaque dessa última semana? Saiu os dados do mercado de trabalho na última semana do CAGED, e aí a gente veio com saldo positivo. A gente vê muito aí o mercado de trabalho melhorando. Eu acho que é um pouco... isso vai ser um dos motores da economia em 2022. A gente está vendo a atividade melhorou depois que a gente passou aí da Omicron. Se a gente pegar a PIN, ela está meio andando de lado, mas a PMC deu uma melhora. Os serviços, tem muitos serviços ainda que não se recuperaram totalmente a nível da pré-pandemia, e junto aí com a normalização do mercado de trabalho, com os dados que a JET mostraram, eu espero que esses serviços, mercado de trabalho mais forte, consigam sustentar o crescimento em 2022. Legal. Já passando para a parte da política, o Gustavão mencionou a questão do Auxílio Brasil. Esse foi o principal tema da última semana, tá, gente? A gente acompanha aqui, junto com nossos clientes institucionais, bancos e fundos, para quem a gente presta consultoria, e ficou todo mundo em cima do seguinte aspecto: se ia ser de fato mantido os R$ 400 e se seria permanente o crédito extra que está sendo dado agora para o Auxílio Brasil. Do ponto de vista dos R$ 400, tem uma questão bastante técnica aí, uma questão legal, que era o seguinte: a medida provisória que prevê o Auxílio Brasil foi editada em 2021. Ali não era um ano eleitoral, ali podia ser feito aumentos de benefícios. E aí, quando a discussão foi para o plenário da Câmara,
na última quarta-feira, tinham várias propostas de 500, 600, 550, várias propostas acima dos R$ 400. E aí a turma do mercado financeiro ficou bastante tenso. Mas qual é a questão técnica? É que em ano eleitoral 2022 não pode ser dado nenhum aumento de benefício. Então, isso, de certa forma, travou a proposta, travou justamente como o governo vinha defendendo nos R$ 400. Aí o debate seguinte foi, vai ser só para 2022? Vai ser para 2023? Quanto que vai ser, para quando vai ser a duração desse novo benefício? E aí foi estabelecido, com o apoio do próprio governo, que vai ser, então, um valor permanente de R$ 400 o ticket médio. Agora, tem uma segunda etapa, que é a etapa do Senado, e a tendência é que a gente veja que esse seja o desenho final dessa proposta, uma proposta que teve bastante debate, porque houve uma leitura por parte de algumas lideranças políticas de que era uma proposta que conversava com medidas eleitoreiras para fortalecer aí a campanha do Bolsonaro. Acabou que passou a proposta de uma forma que não assustou muito o mercado, e essa é nosso cenário base também para o Senado. A gente não deve ver ali um desfecho muito diferente do que viu na Câmara, lembrando que a MP vigora até o dia 16, e até lá o Congresso tem que matar essa solução. O segundo bullet que eu trago para vocês é um pouco que conversa também com o Gustavão falou, essa questão da terceira via. A gente viu o João Dória, o ex-governador de São Paulo, que começou a ter as suas inserções do PSDB aí vinculadas em rádio e TV, sinalizando para o Lula. Olha que engraçado. O Dória, que em 2018 fez o Bolsodória lá em São Paulo, ele fez essa aliança, ele como governador em São Paulo e o presidente Bolsonaro, então candidato presidente Bolsonaro para a presidência, ele fez essa aliança que agora foi desfeita, e o Dória começou então a sinalizar para o Lula, falando da seguinte forma: se eu for para o segundo turno, Lula, estamos abertos aí para conversar. O mais interessante é que essa sinalização do Dória acontece no mesmo momento que ele vem tentando construir também uma aliança para o centro. É uma aliança que está completamente confusa, uma aliança que eu concordo completamente com o que o Gustavo falou, a turma está patinando tanto que está perdendo tempo. E o desfecho caminha para não ter nenhum candidato forte e a polarização entre Lula e o Bolsonaro nessa campanha. E aí, o mais interessante dessa última semana foi que o Dória fez um aceno para o Lula na quinta-feira, o Lula veio a público na sexta-feira também, num evento que ele participou, e ignorou completamente aí o aceno do Dória, ignorou completamente a possibilidade de abrir qualquer brecha de conversa com o Dória. Pode ser que lá na frente eles acabem se juntando, até porque o Lula é bastante pragmático. Se ele for para um segundo turno, todo voto vai contar, todo voto vai fazer, vai ter um efeito final aí na contagem, e para ele abraçar o Dória não vai custar nada, se isso for, de certa forma, ajudá-lo na reta final de um segundo turno. Então, essa foi a segunda peça, e aí, falando sobre a questão das eleições, a gente viu uma reação também muito interessante, e esse é o nosso terceiro bullet, que foi da presidência da Câmara e da presidência do Senado, nos personagens do Arthur Lira como presidente da Câmara e Rodrigo Pacheco como presidente do Senado, reagindo à questão das urnas eleitorais. Os dois vieram a público e falaram assim: eu confio nas urnas, a gente não tem nenhuma crítica para fazer das urnas. É importante esse movimento, é um movimento que a gente já tem sinalizado há muito tempo. Esse questionamento das urnas eletrônicas, dessa questão que a gente de impressão de papel, se as urnas funcionam ou não funcionam, está muito dentro do campo do Bolsonaro, muito dentro do campo das pessoas que estão no entorno dele. E ele, de certa forma, está isolado nesse debate, porque no momento que o Bolsonaro bota em questão as eleições, ele está botando em questão não apenas a dele, mas de todo o Congresso. E aí a turma do Congresso falou assim: opa, aqui não. Nesse aspecto, a gente está fechado aí com o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e com o Judiciário. A gente confia nessas eleições, a gente confia no que diz respeito aí às urnas eletrônicas. E dentro dessa questão judiciário, executivo, legislativo, também vale destacar
que deu uma arrefecida, aquele embate que a gente viu na semana retrasada, que foi a questão que envolvia o deputado Daniel Silveira, se ele tinha que perder mandato, se ele não tinha que perder mandato, se o decreto do presidente Bolsonaro valia ou não para o indulto que foi dado para o Daniel, depois que ele foi condenado pelo Supremo. Tem uma arrefecida, o tema que, de certa forma, foi acomodado de todos os lados. A gente viu um Congresso também se posicionando, dizendo que quem dá a palavra final sobre perda de mandato é o Congresso, o Judiciário pode até sinalizar, mas quem dá a palavra final é o Congresso, e a gente, então, vê um clima menor aí de animosidade, mas não quer dizer que a gente não vai ter novos capítulos. A minha aposta é que a gente vai ter vários novos capítulos com relação a isso, e aí entra um pouco naquela questão que eu coloquei para o Gustavão do risco país, porque quando estourou aquela briga inicial, o Judiciário sentenciou contra o Daniel Silveira, o Bolsonaro veio com um decreto desautorizando o Supremo Tribunal Federal, teve um grande impacto na Bolsa no dia e no dia seguinte. Então, há a tendência também que dentro dessa dinâmica das eleições, juntando aí que o Gustavão falou, que além da agenda econômica, além do time que cada um está montando, vai ter também esses fatores de conflito entre os poderes. Isso também deve entrar aí dentro do bojo do risco país, e isso vai afetar aquilo que o Gustavão colocou para a gente, toda essa cadeia que envolve dólar, inflação, entre outros pontos que a gente já mencionou por aqui. Esses são os 3 bullets, eu só vou avançar em mais 2, que foi a marcação da data da segunda rodada do julgamento do TCU. Isso havia uma expectativa do mercado financeiro que fosse no dia 11, mas acabou sendo para o dia 18. Isso quer dizer, então, que a conclusão do julgamento no TCU dessa questão da Eletrobras deve ficar para o final do mês. Há ainda muitas dúvidas se vão vir novas manobras, ainda muitas dúvidas do que pode vir. A gente já conversou com a turma do TCU, já conversamos com advogados, ninguém consegue dar um cenário super objetivo, porque a questão política já está completamente envolvida nesse julgamento, e pode surgir, como surgiu na semana retrasada, no julgamento que concedeu mais tempo para análise da Eletrobras, pode surgir de última hora, opa, vem cá, surgiu essa ponta solta, vamos utilizar para que isso, então, impeça, para que isso adie ainda mais o julgamento. Então, a princípio, está marcado para o dia 18, mas ainda tem muita dúvida, a turma ainda está sem dormir bem no final do dia, sem saber se de fato vai concluir dia 18. Mas se concluir dia 18, a expectativa, então, é que dia 16, até o dia 16 de agosto, seja concluída a capitalização da Eletrobras. Então, esse foi um outro ponto importante dessa última semana. E para finalizar, a gente, mais perto ali do mês 6, do mês 7, a gente vai vir com mais dados, vai fazer análises mais aprofundadas sobre as pesquisas, e as últimas pesquisas mostraram que Bolsonaro vem ganhando espaço entre os eleitores e já reduziu em 5% a diferença que ele tinha para o Lula. Para quem está só no começo do jogo, para o que o jogo ainda está no warm-up, ainda está no aquecimento, já é uma redução bastante considerável se a gente pegar o começo do ano, o que mostra que a gente vai ter uma disputa bastante acirrada, o que mostra que cada voto vai valer, inclusive aquele que eu comentei com vocês. O Lula, se precisar do Dória, vai se abraçar, vai sair na foto, porque essa disputa promete ser bastante acirrada. Bem, esses foram os principais destaques da política na última semana. Gustavão, volto para você, meu velho. O que a turma tem que ficar antenada para os próximos dias? O que você destaca aí para ninguém ser pego de surpresa? Posso só fazer um comentário interessante também que a gente teve na semana passada de política? Foi que o Luciano Bivar, ele também tinha anunciado aí que vai ser pré-candidato aí pelo União Brasil, se eu não me engano. O partido dele, correto? E aí também isso tirou um pouco o Moro da jogada, que ele tinha alguma pretensão, e isso também chacoalha um pouco aquela união que existia em torno do Centro Democrático, que poderia haver para ser um candidato, se não me engano, no dia 18. Então, mais uma peça que se moveu na última semana, que acho que é relevante citar. O que mostra também, Gustavão, que o cenário está completamente aberto, aquilo que a gente falou. Hoje, os partidos de centro que querem lançar um candidato, eles têm dificuldades dentro da própria casa.
O próprio União Brasil está rachado, o PIVA foi lançado, mas é uma bolha de ensaio, um balão de ensaio, vamos colocar assim. Se você olhar para o MDB completamente rachado, a gente já comentou aqui em outras ocasiões, existe o MDB do Nordeste, que está com Lula, o MDB do Sul, que está com Bolsonaro, existe um pedacinho do MDB que está com a Simone Tebet, tem ali também o PSDB que completamente desunido, o Dória saiu aí para a campanha, mas está sem o cofre do partido, está sem apoio do partido. Desculpa, o Bruno Araújo também citou que se as prévias não necessariamente são oficiais para definir um candidato, no fundo é aquela união que vai existir entre eles, então também mais uma pedra no sapato do Dória para poder se concorrer a presidente. Pois é, então a gente quando olha para o centro, nossa, tá uma bagunça, não, a gente não vê um desfecho positivo. O Bivar entrou, na nossa opinião, entrou mais para também deixar uma peça ali de negociação. Possivelmente ele não vai disputar, até porque se o União Brasil quisesse realmente um candidato, faria sentido ser o Moro, porque o Moro já sairia com uma base de 10%, o Bivar ainda nem foi testado nas pesquisas, então a gente vê ali que mais como um blefe, mais para, também me chama para negociar aí, porque assim a gente pode vender nosso preço mais alto. Faz parte da política, faz parte da dinâmica, mas reforça, nessa bagunça toda que está acontecendo no centro, reforça demais a polarização Bolsonaro e Lula, e é isso que a gente vai acabar vendo no desfecho disso. Vamos lá para a segunda parte do... Vamos lá. Não, e só para finalizar aqui o papo de política, eu acho extremamente interessante, é que o Ciro Gomes, que está em terceiro, não consegue aglutinar votos, está estacionado e também não consegue se aproximar desse centro. Então ele fica um pouco meio isolado, dizendo que consegue uma aliança com o PSD e União, mas também está naquele jogo que não sai muito do lugar. Então, é um cara que está na terceira posição faz muito tempo, mas também não consegue subir, né? Pois é, e aí você falou uma peça-chave desse quebra-cabeça. Ele saiu dando declarações contra o Lula, porque ele está brigando ali no campo do Lula, está brigando pelos votos da esquerda. Aí ele fala assim, não, mas eu tenho possibilidade de fazer alianças com a União Brasil. Você acabou de falar, a União Brasil não está nem aí para o Ciro. Ou é candidatura própria, ou eles vão liberar todo mundo, liberou geral, cada um no seu estado, defenda o candidato que você quiser. E aí quando você olha para o PSD, qual a chance do PSD fechar com o Ciro? Zero, zero. Então, a única alternativa que o Ciro tinha para aglutinar, para fazer um gesto para o centro, são esses dois partidos, e a chance deles se unirem com eles é bastante pequena. Então, concordo contigo, o Ciro está ali patinando nos 8%, e pode ser até que ele, não rompendo esse teto, acabe migrando esse voto para algum lado, e eu acredito que o lado, neste caso, seria o do Lula. Beleza, concordo plenamente com os comentários. E aí eu acho que para a gente passar pelo que ficar de olho na semana para o pessoal, é a super quarta. Quarta-feira aí a gente vai ter duas decisões sobre a taxa de juros importantes. Lá fora nos Estados Unidos, a gente vai ter a reunião do FONC, que é que nem o nosso Copom aqui, só que americano. E aí, devido às últimas declarações do atual presidente Jerome Powell, vai ter um aumento aí, vai estar na mesa um aumento acima aí mais forte de 50 basis points para a taxa de juros americana, né? Eles ficam em bandas, então a banda vai aumentar para 0,75 a 1% a taxa de juros. E aí, isso até a declaração dele foi, se eu não me engano, 2 semanas atrás, que gerou muita volatilidade aí no mercado. A gente viu a bolsa caindo um pouco, o dólar subindo, então aquela declaração ali puxou um pouco as forças aí que o mercado estava reagindo. E para finalizar essa parte, além de um aperto mais forte na política monetária americana, a gente vai ter também a nossa reunião aqui do Copom com a decisão na quarta-feira. Em nossa perspectiva, até já comentei anteriormente, de um aumento de 100 basis points, levando a 12,75. Havia uma expectativa aí dos analistas do mercado que o ciclo de alta dos juros se iria encerrar, mas eu já venho com um cenário desde a última reunião que aconteceu em fevereiro, que eu já imaginava, devido a várias pressões, principalmente a extensão do conflito, que a inflação não ia arrefecer até agora, e que o Banco Central teria que levar a taxa de juros acima dos 12%. No meu cenário está 13,50, então, ou seja, o ciclo se encerraria em junho. Então, acho que essa é uma das principais notícias que devem sair aí na semana, na quarta-feira, principalmente. Muito bom, turma. Então, anotem aí no calendário, quarta-feira
É dia quente aí, dia de potencial movimentação na bolsa. Você acredita que já na véspera, Gustavão, a gente já tem alguma sinalização, as coisas já começam a se movimentar por ali, ou é quarta-feira mesmo que a gente tem É que ficar de olho? quarta-feira mesmo, ficar de olho. Nos Estados Unidos é à tarde, se não me engano, às 3 horas, 3h30, o Powell já vai dar uma declaração e dar entrevista. E o Copom aqui no Brasil é 6h30, mas nas últimas vezes ali tá 7 horas, 6h45, tá demorando um pouquinho mais para divulgar a ata da reunião, mas há uma expectativa, o Banco Central ele faz um questionário aí para os analistas de mercado, ele olha o focus, ele tem todo o seu cenário, e aí a gente só vai realmente saber a decisão, se aumento de 1,25, 1,50 ou 1, que é no meu cenário, apenas quarta-feira à noite. Vamos trabalhar então com seus cenários. Sendo qual a sua expectativa de reação na Bolsa? 1,25, qual é a expectativa? E 1,50. O que você espera aí, só para a turma eu deixar acho que na ponta do lápis? assim, quanto mais forte for esse aperto, mais vai reverberar negativamente ali na Bolsa. Tá certo, fica a dica aí. Então, sai final do dia, 6h30, com possibilidade de impacto na abertura de quinta-feira. É isso? Exato. E eu acho que além da decisão, que é uma coisa assim, a decisão, o Banco Central já sinalizou na última ata, no último comunicado, olha, nessa aqui de maio vou aumentar 1 ponto. O grande ponto que eu acho que porque isso foi importante a gente ter olhado o IPCA com calma, o IGPM com calma, que a gente trouxe aqui no começo da nossa live, é que a inflação aí está um pouquinho mais forte, está acima dos 11. Como que o Banco Central vai reagir a todos esses choques que a gente comentou, de guerra, de câmbio, de alimentos que está vindo mais pressionado, de tarifas de energia, qual que vai ser o cenário, qual o conteúdo que o Banco Central vai divulgar em sua ata e ainda mais, o tom, qual a mensagem, qual o tom que o comunicado vai ter no combate à inflação. Vai ser um tom duro, aquele incisivo que possa levar a taxa de juros para onde for necessário para levantar a meta, ou vamos dizer mais hawkish, que o pessoal gosta de falar, ou mais dovish. Então, esse teor é que muito vai também refletir na abertura do mercado na quinta-feira. Legal, fiquem de olho. O Gustavão já deu as dicas até do horário, turma. Então não tem ninguém aqui para ficar ser pego desprevenido aí, viu? Bota para despertar no celular para vocês aí não serem pegos desprevenidos. E da parte de política, Gustavão, a grande questão vai continuar sendo a MP. A MP precisa ter MP que estabelece um crédito extra para o Auxílio Brasil de R$ 400. Tem o desfecho da votação dela no Senado. Há essa expectativa aí de conclusão e envio para a sanção da proposta. Um outro tema que tem quicado também, que a turma tem acompanhado de perto, é a questão do reajuste dos servidores. O presidente Bolsonaro voltou a sinalizar na sexta-feira que vai ser 5% para todo mundo. Resta saber quando e como isso vai sair, resta saber se vai ter reações de outros setores, porque o presidente Bolsonaro chegou a prometer para a turma da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e a turma do sistema penitenciário que o reajuste ia ser de 25%. Vamos ver como é que eles reagem. Eu acho que o ideal seria realmente um reajuste para todo mundo, ao invés de focar só numa categoria, mas é isso que também há uma certa expectativa para ser concluída essa discussão em torno aí de reajuste dos servidores. Esses são os dois principais pontos aqui de Brasília, nessa próxima semana. Na próxima semana a gente ainda não tem TCU, na próxima semana a gente espera, então, que esses sejam as principais demandas aí, os principais focos do investidor. Bem, gente, esse foi o Budget da semana. Eu falei aqui com o Gustavão, ele é economista-chefe da Suno. Gustavo, obrigado demais, velho, pelo seu tempo. Obrigado por dividir com a gente os seus conhecimentos. E antes de encerrar, gostaria de abrir um espaço para você, para as considerações finais. Eu que agradeço o convite, fico à disposição aí, sempre que precisarem podem me chamar. Espero que tenha contribuído aí para ter elucidado um pouquinho essas questões políticas e econômicas que não são fáceis, são muitas variáveis, então a gente tenta aqui mastigar e tentar trazer a melhor informação para que no fundo você tome a melhor decisão. Agradeço novamente o convite e até a próxima. É isso aí, gente. O Gustavão, nome de peso para o nosso programa, para trazer todos os cenários. A gente vai ficando por aqui, desejando a vocês um bom domingo, uma ótima semana e bons negócios.